Então, galerinha, depois desse nosso rápido intervalo aí, a gente pode voltar aqui e continuar discutindo sobre capacitores, tá bom? A gente vai ainda falar um pouco sobre gráfico de capacitor, como é que funciona ele num gráfico. A gente viu o gráfico de resistor, o gráfico de gerador, então a gente vai ver gráfico de capacitor também. E a gente vai começar as questões. Antes da gente ir para a parte de gráfico, a gente vai exercitar um pouquinho, né? Ver como é que funciona cada uma das questões. E aí a gente vai também ter um tempinho para deixar vocês tentarem fazer a questão. Então vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: todos os capacitores que aparecem na figura abaixo têm a mesma capacitância. Escolha a associação cuja capacitância equivalente é igual a de um único capacitor. Bom, ele quer saber em qual das situações formadas a capacitância desse cara vai dar 1, beleza? Então você tem que tomar cuidado, porque quando eu falo disso, eu tenho que entender o que a questão está dizendo. Porque cada tipo de capacitor tem uma capacitância diferente, né? Então, vamos lá. Para esse primeiro tipo aqui, eu tenho que 1 sobre a capacitância equivalente é igual à soma dos capacitores, 1, 2 e 3. Eu já sei que esse tipo aqui nunca vai dar uma capacitância igual. Por quê? Porque essa situação não condiz com a situação que ele quer que anule. Como ele quer que todo mundo gere apenas um capacitor, o fato de eu ter uma associação toda paralela ou toda em série, jamais vai conseguir realizar a situação de que todos eles valem apenas 1, tá bom? Então, a letra A e a letra B já está fora. Para que eu tenha uma situação onde a capacitância seja igual a de um único capacitor, só tem um tipo de associação que posso querer, que é a mista. A associação mista é que vai me permitir fazer essa situação que a questão quer. Beleza? A letra C também, ó, tu tem uma associação em paralelo, só que de 3 capacitores. Aqui, ó, a capacitância equivalente é igual à soma, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é igual à soma também, só que de 1, 2 e 3. Então não tem tanto. Ficamos entre letra D e letra E. Só que a letra E, Cleisa, a letra E, ele tem aqui essa situação diferente da letra D. Porque isso aqui vale um capacitor, isso aqui também vale meio capacitor, e aqui vale um capacitor inteiro, e aqui vale outro capacitor inteiro. Então, o erro da letra E é justamente o que está depois daquela barreirinha, tá bom? Depois daquela barreirinha já conta como outro tipo de capacitor. Aqui na letra D, deixa eu mostrar para vocês. Nesse primeiro capacitor, eu tenho que a capacitância equivalente dele é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? Como eles são iguais, ambos valem C. Então, a minha capacitância equivalente aqui é igual a 0,5 C, né? Desculpa. Eles vão ter essa associação em paralelo primeiro, né? Deixa eu botar aqui. Nesse primeiro resistor, a minha capacitância equivalente é igual à soma de C mais C. E no segundo também, ó, a capacitância equivalente é igual a C mais C. Então, seria 2C e 2C. Só que quando eu faço uma relação entre os dois capacitores de 2C, eu tenho que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre 2C mais 1 sobre 2C. Ou seja, eu teria uma capacitância de C, né? Metade mais metade de C daria aí o valor de C. Então, o nosso gabarito seria a letra D. Bacana? Não letra E, justamente por causa daquela diferença própria do sistema, né? Próxima do sistema. Ok? Mas valeu demais a participação. Espero que você tenha entendido onde é que tem errado, que eu tenho certeza que errou aqui, você não erra mais em lugar nenhum. Bacana? Então, nosso gabarito realmente é letra D. Ok? Próxima questão. Fala o seguinte. Se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a DDP entre as suas placas ficará. E aí? Ó, foi o que eu fiz. Eu tenho
dois capacitores, eu tenho um capacitor, na verdade, que tem placas planas e paralelas. E aí o que foi que eu fiz? Eu dobrei o valor da DDP existente entre as placas. Antes eu tinha essa e agora eu tenho essa, ó, muito mais intensa. Olha as linhas de força como aumentaram. Então, se eu dobrei esse valor da DDP, o que vai acontecer? Bota na fórmula. Capacitância é igual a quantidade de carga sobre a DDP. Isso aqui para o primeiro momento, né? Ele quer saber a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga é igual a capacitância vezes a DDP. Beleza. Ele quer saber se eu dobrar a DDP. Então, a capacitância é igual a quantidade de carga sobre 2 vezes a DDP. Próximo é igual para os extremos, então a capacitância é igual a DDP vezes 2 vezes o U. Então, o que é que eu posso falar? Eu posso falar que vai dobrar, né? 2 vezes a capacitância vezes o valor da DDP. Então, ele acaba sendo multiplicado por 2, tá bom? Se eu dobro a quantidade de carga, a quantidade de DDP, a minha quantidade de carga também dobra, beleza? Então, você vai ter esse valor dobrado aí. Próxima questão. Fala o seguinte, a carga de um capacitor sofre um aumento de 6 vezes 10 a menos 5 coulomb, quando a diferença de potenciais de seus terminais aumenta de 50 para 60. Esse capacitor tem uma capacidade D. Aí essa questão, eu vou pedir 1 minuto para vocês tentarem fazer ela. Bacana? Então, quando eu pego essa carga, eu tenho que entender o seguinte, ó. Eu vou usar de novo a equação do gerador, né? Ou, desculpa, do capacitor. Capacitância é igual a quantidade de cargas sobre a DDP. Porém, galera, existe um problema. Agora, eu não tenho mais quantidade de carga e DDP. O que é que eu tenho? Eu tenho quantidade de variação, beleza? Tenho quantidade de variação. Então, a minha capacitância variou, mas porque eu tenho uma variação de carga sobre uma variação de DDP existente naquele sistema. Tá, então agora eu posso usar o que a questão me forneceu. Vamos lá. A capacitância vai ser igual. Variação de carga. 6 vezes 10 a menos 5. Dividido pela variação de voltagem, que dá 60 menos 50, né? 60 menos 50 que seria essa variação. Então, qual seria o valor da minha capacitância? Ficaria 6 vezes 10 a menos 5, dividido por 60 menos 50, daria 10. Então, ficaria quanto? 0,6 vezes 10 a menos 5. Só que isso aqui, gente, não está em notação científica. Então, para passar para a notação científica, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar a vírgula uma casa para a direita. E isso subtrai 1 no expoente. Qual seria a minha capacitância? Minha capacitância vale 6 vezes 10 a menos 6 farad, né? Qual seria o gabarito? Letra C. Bom, então, quer que eu deixe a questão no quadro para vocês terminarem de copiar? E vou explicar novamente. A carga de um capacitor sofre um aumento de 6 vezes 10 a menos 5, quando a diferença de potencial entre seus terminais aumenta de 50
para 60 volts. Esse capacitor tem capacidade, então a capacitância é igual a variação de carga sobre a variação do DDP. Ele sofreu um aumento de 6 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui ó, é a minha variação de carga. E sofreu uma variação de 50 para 60 volts. Isso aqui é a minha variação de DDP. Então, ficaria 6 vezes 10 a menos 5 sobre 60 a menos 50. 6 vezes 10 a menos 5 sobre o valor de 10. Bacana? E aqui, quando eu faço essa divisão, eu tenho 0,6 vezes 10 a menos 5. Como não está em notação científica, a vírgula de uma casa para a direita, eu subtraio 1 do expoente. Ficaria 6 vezes 10 a menos 6. Nosso gabarito seria letra C. Tá bom? Bacaninha, né? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão mandando. Senão, a gente vai passando para frente aqui. Então, vamos lá. Tá, então a gente consegue pôr em um gráfico a energia armazenada nos capacitores. A gente consegue plotar isso em um gráfico, ou seja, formar o gráfico daquilo ali. Qual é a energia armazenada nos capacitores? À medida que o capacitor é carregado, a diferença de potencial entre as suas placas aumenta, assim como mostramos no gráfico a seguir. Olha aí, você tem um gráfico da quantidade de capacitância pela DDP existente entre as placas. Esse gráfico é linear, ou seja, para cada valor de carga, né, Q1, Q2, Q3, existe uma correspondência de DDP. DDP1, DDP2, DDP3. Só que se você parar para olhar no seu gráfico, à medida que a quantidade de carga se afasta do zero, né, vai embora, a minha DDP também se afasta do zero. Isso faz com que quantidade de carga e DDP sejam diretamente o quê? Proporcionais, né? São diretamente proporcionais. Então, você teria essa variação aí de quantidade de carga em função da DDP. Quando um aumenta, o outro também aumenta. No gráfico, a área abaixo da reta representa o trabalho necessário para carregar o capacitor. Esse trabalho, por sua vez, corresponde a toda a energia armazenada no capacitor, de acordo com o formato do gráfico. Ele pode ser calculado por um triângulo. Ó, toda vez, você lembra quando eu falei de gráfico para vocês, né? Desde o começo do ano. Toda vez que eu falar de gráfico, o que é que você tem que ir atrás? Você tem que ir atrás de o que está nos eixos, né? Quantidade de carga, que é Coulomb, e DDP, que é voltagem. Bacana. Isso aqui está nos meus eixos. Segunda coisa, a área do meu gráfico. Eu sei calcular essa área. Olha aí. De quem é essa área? Essa área é de um triângulo, né? A área é de um triângulo. Logo, a minha área vai ser igual a quem? Ao meu trabalho. E o trabalho é base vezes a altura sobre 2. Logo, qual é o trabalho realizado? Trabalho realizado pelo armazenamento de carga em um capacitor. Quem é a minha base? Quem é a minha base? Minha base é a quantidade de carga. Quem é a minha altura? DDP. Sobre 2. Então, o trabalho é igual a Q vezes U sobre 2. Tá bom? Esse aqui é o trabalho realizado quando você tem uma carga. Ok? Então, armazenamento de carga em um capacitor. Bacaninha? Tranquilos? Inclusive, ó, você tem esse crescimento em relação ao DDP. Quanto maior for, maior ele cresce também, né? Ok? E aí a gente tem a fórmula de energia armazenada nos nossos capacitores. Bacana? Além das fórmulas clássicas utilizadas para calcular a energia armazenada, nos capacitores a gente pode calcular de acordo com o gráfico.
Existem outras fórmulas que nos permitem calcular tal energia. Essas fórmulas podem ser obtidas trocando, né, a fórmula da capacitância. A gente viu agorinha que a energia é igual a Q vezes U sobre 2, né? Isso que eu botei para vocês agorinha. Só que a capacitância é igual a Q sobre U. Logo, quantidade de carga é igual a C vezes U, tá bom? Botar U vezes C. Quantidade de carga é igual a U vezes C. Da mesma forma que a DDP é igual a quantidade de carga sobre a capacitância, né? Você tem essas duas relações. Sabendo essas duas relações, eu posso substituir elas aqui dentro. No primeiro momento, vou substituir o valor de Q, né? Q vai ser igual a U vezes C vezes U, isso aqui tudo sobre 2, né? Substituir esse Q aqui dentro por essa fórmula circulada de amarelo. Beleza. Então, como é que ficaria a nossa equação? A DDP, né? Desculpa. A energia acumulada é igual a U ao quadrado vezes C sobre 2. Bom? Se você quiser botar CU ao quadrado sobre 2, você também pode, mas nada de maldade aí não. Beleza? E eu posso substituir também o valor de E, né? Que seria aí o valor da DDP. Ficaria Q vezes o valor do U, né? Q sobre C, isso aqui tudo sobre 2. Então, eu consigo definir que o valor do armazenamento vai ser Q quadrado sobre 2C, né? Aonde eu tenho essa outra substituição aqui por essa equação que está de roxo. Tá bom? Então, você teria essas duas situações presentes. O armazenamento da energia elétrica em relação ao valor da DDP e em relação ao valor da quantidade de carga presente no meu sistema. Bacana? Então, são essas duas equações aí que vocês têm para usar nas questões, ok? Quando vocês terminam de copiar aí, a gente vai já começar de novo as questões, certinho? Só quero que vocês terminem de copiar logo, até porque essas questões eu vou dar um tempo também para vocês tentarem fazer, para a gente poder discutir elas com mais calma, né? A gente conseguir discutir elas devagarzinho, entender como é que funciona cada uma delas e por que que ela está participando aí da sua revisão, né? Da sua aula, como é que elas vão funcionar em relação àquelas questões. Bacana? Acho que já deu tempo todo mundo copiar. Você já sabe aí a fórmula. Então, o que foi que você aprendeu hoje? Você aprendeu capacitância, você aprendeu como é que funciona um gráfico e que o gráfico é igual ao trabalho à área. Você aprendeu a fórmula de energia armazenada em capacitores, tá bom? Então, com essas três coisas, a gente consegue fazer qualquer questão que vier para cima da gente, tá bom? Começando pela primeira, fala o seguinte. A energia potencial armazenada entre as placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância é de 10 microfarads, aquele submetido a uma diferença de potencial de 1 milivolt, é equivalente a... Beleza. Percebam que agora você tem muitas informações para uma questão só. Primeiro, ele quer energia armazenada. Se ele quer energia armazenada, você vai usar uma das equações, né? Ou Q vezes U sobre 2, ou U ao quadrado vezes C sobre 2, ou C ao quadrado, né? Q ao quadrado, desculpa, Q ao quadrado sobre 2C, né? Vai ser uma das três. Você tem que identificar qual você vai querer usar. Segundo, o que é que ele vai querer? Ele vai querer que você ache a nomenclatura especial. Lembrando que mili, que é simbolizado por um Mzinho, vale 10 a menos 3. Micro, que vale mi, né? Vale 10 a menos 6. Nano, que é igual ao valor de N, vale 10 a menos 9.
Bacana? Então, questão, eu vou pedir uns 2 minutinhos para vocês tentarem responder essa questão, para que a gente consiga sair dela. Então, galera, ó, quando você tem uma situação como essa, ela já mandando os gabaritos aqui, o que é que você vai fazer? Você tem que identificar primeiro qual é a mais útil para você. Ele falou sobre capacitância, beleza? E sobre o valor da energia potencial. Percebam que ele não deu o valor de Q, então sobra para a gente essa equação do meio aqui, né? Essa equação que vai conseguir que a gente tire a resposta que a gente quer. Porém, ele falou sobre a nomenclatura. Milivolt, e também falou sobre a nomenclatura microfarad. Então, você teria essas duas nomenclaturas importantes para a gente conseguir responder a questão. Ok? Então, vamos lá. Qual seria a minha energia armazenada? A minha energia armazenada daria igual U ao quadrado vezes C sobre 2, né? Seria essa nossa equação que a gente vai usar. Qual seria o valor de U? Ele falou que a DDP vale 3 milivolts, né? Ou seja, 1 milivolt. Então, vale 1 vezes 10 a menos 3, só que isso aqui ao quadrado, vezes o valor da capacitância. Qual seria o valor da minha capacitância aí? A minha capacitância vale 10 vezes 10 elevado a menos 6 farads, né? Isso aqui tudo. Por que 10 a menos 6? Porque ele está micro, né? Isso aqui tudo dividido por 2. Então, qual seria aí o valor da minha energia acumulada? Bom, 1 ao quadrado vale o próprio 1, né? Vezes 10 elevado. Menos 3 ao quadrado daria menos 6. Vezes 10 vezes 10 a menos 6. Isso aqui tudo dividido por 2, né? Daria esse resultado aí. Quando você faz essa multiplicação, o que é que você faz? Uma multiplicação de notação científica. Multiplica as partes numéricas, 10 vezes 1 é o próprio 10, e soma os expoentes. Menos 6 mais menos 6 daria menos 12. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, como é que eu posso simplificar? 10 dividido por 2 daria 5, né? O valor seria 5
vezes 10 a menos 12 joules. Bacana? Beleza? Então, eu chego nessa situação onde eu tenho um valor de 10 a menos 12. E aí eu consigo voltar e marcar o nosso gabarito. Ah, mas olha, nosso gabarito tem uma nomenclatura relevante que eu não botei para vocês, mas posso botar agora. É o pico, que é simbolizado pela letrinha P. Ó, se todos eles variam de 3 em 3, né? Menos 3, menos 6, menos 9, o pico, obviamente, vai ser 10 elevado a menos 12, né? Seria 10 elevado a menos 12. Então, nosso gabarito seria 5 picojoules. 10 elevado a menos 12. Bacana? Então, esse aqui seria a nossa primeira questão. Vou repetir a questão, deixar no quadro um pouquinho para quem quer copiar, e aí já a gente avança, beleza? Primeira questão fala o seguinte: a energia potencial armazenada entre as placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância vale 10 microfarad, quando submetido a uma diferença de potencial de 1 milivolts, né? É equivalente a... Lembrando que você tem 3 equações para você descobrir o valor da energia armazenada. Mas você vai usar aquela que é menos trabalhosa, aquelas que ele já deu. Ele já deu o valor de capacitância e de potencial elétrico. Então, qual é a equação que você vai usar? Essa aqui, né? Porque você já tem a DDP e tem a capacitância. O que é que você não tem? Você não tem a quantidade de carga. Então, o valor de Q você não pode usar. Aí você tem as nomenclaturas relevantes. Mili, micro, nano e pico, né? 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Aí o resto é álgebra. Bota na equação a quantidade de carga armazenada é DDP ao quadrado vezes a capacitância sobre 2. Então, o valor da minha carga vai ser 1 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 6 sobre 2. 1 ao quadrado é o próprio 1, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6, vezes 10 a 10 a menos 6 sobre 2. Você faz o produto, né? Parte numérica com parte numérica, fica 10 vezes 1, que dá o próprio 10, menos 6 com menos 6, menos 12 sobre 2. 10 dividido por 2, 5 vezes 10 a menos 12 joules. E aí você já chega a esse valor de armazenamento da energia elétrica presente ao meu sistema. Bacana? Pronto. Terminei a questão. Galera, se algum momento vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar, viu? Por favor, as dúvidas são as melhores partes da aula. Não vou ficar com a dúvida para vocês, não. Se quiser que só repita a questão, avisa também que a gente repete. Não tem problema não. Bacana? Mas, quando você formulei sua dúvida, se eu tiver, não tem problema, a gente pode voltar para a questão anterior. Vamos agora para a próxima questão, deixar um tempinho para quem está respondendo as questões também. E a gente faz lá, caso você tenha alguma dúvida. Fibrilação ventricular. Ah, Matheus, eu quero fazer medicina. Ah, Matheus, meu sonho é ser um grande cardiologista. E eu quero fazer medicina para isso. Aonde é que eu vou usar física? Olha, questões que vários alunos me perguntam. Mas onde é que eu vou usar isso na medicina? Eu quero passar para medicina, cara. Seguinte, medicina, toda a parte de neuro, tá bom? É só impulso eletroeletrônico. Cardiologia, tá bom? Também é impulso eletroeletrônico. Quando a gente tem a parte de pressão arterial, a gente paga biofísica na universidade, a gente vai ver que a física ela se aplica a tudo, inclusive ao seu corpo, tá bom? Então, uma questão que mistura medicina e física é uma questão essa que está como no quadro, né? Fibrilação ventricular, você sabe lá que o coração tem 4 cavidades, 2 ventrículos, 2 átrios. É um processo de concentração desordenada do coração, que leva a uma falta de circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. O desfibrilador cardíaco, aquele equipamento que vocês veem em filme, né? Que ele agita e faz uma pulsagem elétrica no coração da pessoa, com o objetivo de fazer com que ela volte a bater o coração, né? É um equipamento que aplica pulsos de corrente elétricas através de um coração para restabelecer ritmo cardíaco. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor, ou banco de capacitores. Obviamente, você tem vários capacitores juntos ali dentro para gerar uma carga tão forte, né? Então, é um banco de capacitores. Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Tanto é que quando você está assistindo o filme lá e o cara está usando desfibrilador, ele fala
Carga de 200, não é 200 watts, tá bom? Não é 200 volts, são 200 joules de energia que ele quer passar para o coração da pessoa. Então, essa carga aí é em joule, tá bom? Suponha que o gráfico dado mostra a curva de carga de um capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor através de uma diferença de potencial de 4 kV, né? Kilovolts. Mateus, o que é esse K? Ah, tu tem Instagram, não tem? 4K no Instagram, são quantos seguidores? 4.000. Então, aqui não é diferente. Seria 4.000 volts, né? Porque o K vale 1.000. Qual o nível de energia acumulada no capacitor que o médico ajustou? Bacana? Então, pedi aí 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão. Então, galerinha, ó, como ele vai querer saber o nível de energia acumulada no meu capacitor quando eu tiver uma situação de 4K volts, né? Olha, a primeira coisa que você tem que entender é o gráfico, ó. Aqui eu já tenho o valor que está representado no 4K. Então, esse ponto aqui é o ponto de concordância com a situação que a gente quer aplicar, né? E ele falou aqui que a quantidade de carga que o cara tem é de 0,10, beleza? Então, ele quer saber a quantidade de energia acumulada no meu sistema. Bom, energia vai ser igual. Aí tem que saber o que é que tu tem. Ó, tu tem capacitante, tu tem carga e tem voltagem. Se tu quer saber a energia acumulada desse cidadão, o que é que tu vai calcular? Tu vai calcular a área, ó. Não é um gráfico? O que é que tu calcula do gráfico? A área dele. Então, a energia acumulada vai ser igual à área do meu gráfico, né? Então, a energia acumulada seria igual a base vezes a altura sobre 2. Por que base vezes a altura sobre 2? Porque esse valor aí, de base vezes a altura sobre 2, é justamente o valor da área que aquele gráfico possui, tá bom? É o valor de área que aquele gráfico possui. Então, eu consigo calcular essa situação. Área vai ser base vezes a altura sobre 2. Então, a quantidade acumulada vai ser igual. Quanto é que vale a base? 4.000 volts, né? 4.000 volts, porque é 4 kV. Vezes a altura. Quanto é a altura? A altura é de 0,10 Q. Ó, a base aqui embaixo, valor de B, e a altura aqui do lado, valor de H. Daria 0,10. Então, daria 0,10 sobre 2, né?
Então, eu posso achar o valor desse armazenamento. 4.000 dividido por 2 daria aí 2.000 vezes 0,10. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que o valor da minha capacitância energia acumulada, desculpa, é igual a 200 joules, né? Multiplicar por 0,10 é 0,1, mesma coisa que dividir por 10. Então, eu teria que o meu gabarito vale letra C. Já falei para vocês várias vezes, né? Questão grande é questão fácil. Então, por favor, não se percam lendo a questão, tá bom? Essa questão aqui é do exame. Então, espero aí que vocês tenham tentado fazer de verdade a questão, porque é uma questão que pode ser cobrada de vocês pelo menos alguma coisa parecida, tá bom? Vou deixar a questão um pouquinho mais no quadro, para quem quiser copiar, e aí a gente tira as dúvidas aí, caso alguém tenha, tá bom? Ventriculação, fala o seguinte, né? Vou explicar de novo a questão para quem ficou com alguma dúvida. Fibrilação ventricular é o processo lá que o cara descarrega aquele desfibrilador no coração de uma pessoa que está com problema de insuficiência cardíaca, né? Então ele tem que reanimar, o médico tem que reanimar a pessoa. Para fazer isso, ele descarrega em uma faixa de 5 a 360 joules. E esse desfibrilador, esse aparelho eletrônico, ele obedece de acordo com a área desse gráfico aqui em situação, né? Aí ele falou que ele quer saber a energia acumulada no capacitor quando eu tenho uma descarga de 4.000 kV. Desculpa, 4 kV ou 4.000 volts, né? Esse valor aqui seria de valor 4.000 volts sobre base vezes altura sobre 2. Bacana? Então, eu teria o valor da minha carga acumulada. Carga acumulada seria base vezes altura sobre 2. Então, a minha base vai valer quanto? É a base do gráfico. Vale 4kV. Matheus, o que é esse K? Bom, você sabe que no Instagram o K vale 1.000. Aqui não seria diferente, né? Você teria a situação de 4.000 volts. O KI sempre vale 1.000, tá bom? Quando você estiver usando a física. Bacana? A altura vale 0,10. Então, ficaria 4.000 dividido por 2, 2.000 vezes 0,10, que daria 200 joules de armazenamento dentro daquele sistema operacional. Bacana? Então, essa questãozinha básica também para a gente tentar fazer. Deixar a resolução mais um pouquinho no quadro, se você está copiando. Mas eu acho que é uma questão que não fica muita dúvida, né? Sempre lembrar de procurar a área do gráfico. Procure a área do seu gráfico, ok? E a última questão, nossa saideira aí da noite, estamos chegando aos finalmente. Fala o seguinte, um capacitor de placas paralelas é carregado com uma carga elétrica de 0,5 nanocoulombs. Opa, isso aqui é o valor de Q, olha aí o valor de Q. 0,5 nanocoulombs. Lembrando que lá também tem uma nomenclatura relevante, né? Quando conectado a uma bateria de força eletromotriz igual a 20 volts de potência. Determine qual é o modo da energia potencial elétrica armazenada. Potencial, energia potencial elétrica armazenada, seja ele que é o valor do Ezinho, né? Nesse capacitor e a alternativa correta. Bacana, de novo, você tem que lembrar que existem três fórmulas. Q vezes U sobre 2, ou então U ao quadrado vezes C sobre 2, ou então Q ao quadrado sobre 2C, né? Escolha aí qual fórmula você vai usar. Segundo, lembrar das nomenclaturas relevantes. Bacana? Mili vale 10 a menos 3. Micro vale 10 a menos 6. E o nano, que é o que a gente vai usar na questão, né? Simbolizado ali pela letrinha N, vale 10 a menos 9. Ok? Essa questão é um pouco mais simples. Um minutinho, eu acho que dá para vocês tentarem responder ela.
Então, galera, ó, você tem que entender o que é que você tem, né? Você tem um valor de Q e tem um valor da DDP, né? Que seria o valor dessa DDP já usada no sistema. Como você tem o valor do Q e da DDP, você vai para qual função? Você vem para essa primeira, né? Porque em todas as outras está faltando quem? A sua capacitância, beleza? Se você não tem capacitância, você não consegue usar essas outras duas equações que você tem para o meu sistema. Bacana, então, você pega o valor do Q, multiplica pelo valor do U e divide por 2 para achar a nossa energia armazenada. Então, vamos usar aqui essa parte de como é que a gente vai usar ele, né? A gente não vai poder usar, a gente não vai precisar usar essa parte aqui. Então, você já sabe as nomenclaturas importantes. Logo, você teria essa situação aqui para poder resolver. O valor da carga armazenada é igual a 0,5, só que é nano, né? 10 a menos 9, vezes 20, olha aí, sobre 2. Bacana? Então, a gente conseguiria resolver essa partezinha aí. Quem é que eu posso dividir? Ah, já posso simplificar. Aonde? Aqui, ó. 20 dividido por 2, aqui dá 1, aqui dá 10. Então, qual seria aí o valor da minha carga armazenada? Minha carga armazenada seria 0,5 vezes 10 a menos 9 vezes 10. 0,5 vezes 10 daria 5 vezes 10 a menos 9 joules. Ok? Então, nosso gabarito seria a própria letra C. Bom, então, deixando o quadro mais um pouquinho para quem quer copiar, explicar de novo a questão. Ele fala que você tem um capacitor de placas paralelas carregadas com uma carga de 0,5 nanocoulombs, quando conectado a uma bateria de força eletromotriz de 20 volts. Determine qual o modo da energia potencial armazenada nesse capacitor e assinale a alternativa correta. Lembrando que você tem 3 equações para a energia elétrica armazenada nele. Você tem que usar aquela que mais lhe agrada, né? Ou seja, aquela que vai dar menos trabalho possível. Então, ficaria 0,5 vezes 10 a menos 9. Olha o prefixo nano. Bom, nano vale quanto? 10 elevado a menos 9. Vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 daria 10. Ficaria 0,5 vezes 10 a menos 9. Vezes 10. 0,5 vezes 10 dá o próprio 5. Vezes 10 a menos 9 joules. Ok? Então, o nosso gabarito seria realmente letra C. Ok? Então, galerinha, foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de terça-feira, tá bom? Desejar a vocês uma excelente semana. Essa foi a nossa penúltima aula. A gente tem mais uma aula só próxima terça-feira, né? A gente tem mais 2 aulinhas antes de dar início às nossas férias. Mas, sabadão, esse sábado, a gente vai ter nosso sábado letivo para resolução de questões. Então, nesse mesmo horário aí, se você quiser ter um bom resultado no seu vestibular, então você já corre para cá para a gente poder fazer questões bacanas aí, exercitar bem essa parte de circuito e botar o capacitor junto com os amigos dele, né? Gerador, receptor, resistor.